Não estava errado José de compartilhar. José só compartilhou para as pessoas erradas. Apesar de ser os seus irmãos, não são todos os irmãos que se alegram, suportam o propósito e vida daqueles que são mais próximos. E José, sem mesmo saber, entrou num processo do seu propósito. Porque após contar, dia seguinte, Jacó mandou os seus filhos pastorear. E pediu para José, porque José era um filho de confiança de Jacó, e analisar aonde os seus irmãos estavam pastoreando, trazer um relatório, como estava o rebanho, um relatório do rebanho, um relatório dos irmãos. E José, quando ele está indo para onde era para os irmãos estar, que os irmãos foram para um local e depois eles andaram mais adiante, quando ele chegou nesse local, o texto vai dizer, aqui em Gênesis 37 mesmo, que José não encontra os seus irmãos. E ele começa a andar perdido no campo. Olha aqui o verso 15 do capítulo 37. E ele, andando errante pelo campo, achou um homem que perguntou, o que procuras? E ele disse, procuro meus irmãos. E este homem mostrou para José aonde os seus irmãos estavam apacentando. Veja, José estava andando perdido pelo campo. Muito bem, alguém vai poder dizer que ele estava andando perdido por não conhecer o território. Mas o texto ele me dá parâmetro para ir um pouco mais profundo, olhar as entrelinhas do texto. Isso é fazer exegese. Veja que dias anteriores, José não teve apoio dos seus irmãos ao ouvir o seu sonho. E talvez José ficou refletindo sobre isso. E muitas vezes pode acontecer isso contigo. Você compartilhar o seu propósito de vida com alguém, e nós já aprendemos aqui o que é um propósito de vida, que você tem um propósito de vida. E quando esse alguém não te apoia, você anda errante, você anda perdido. Você sente-se desmotivado. Só que nessa desmotivação, alguém vai aparecer no teu caminho para te mostrar o caminho do processo para viver o seu propósito. Porque propósito tem processos, tá? Todo propósito tem etapas, todo propósito tem processos. O Lucas estava dizendo que ele sente, não tem certeza, que é pregar, que é ensinar. Ele vai passar por processos para viver esse propósito, ensinar a pregar. Ele precisa estudar, ele precisa fazer cursos, ele precisa ensinar para poucas pessoas. Não é da noite para o dia que ele vai estar ensinando para grandes multidões. É um processo que você tem que estar passando. E este homem, ele só... Claramente o texto vai estar mostrando, a pastora Socorro que está entrando nessa live, que foi quem indicou, sugeriu o tema propósito. Quando esse homem mostra para José onde os seus irmãos estavam, talvez, mostrando a parte explícita do texto, ele só estava dando uma informação. Mas esse homem estava indo além. Então, quando esse homem estava mostrando o caminho para José, da onde encontrar os seus irmãos, esse homem estava indo além. Ele estava mostrando o caminho para José começar a viver os processos, as etapas do seu propósito. Sem querer, esse homem, ou querendo, depende do jeito que você interpretar esse texto, esse homem estava apontando para José, para ele ingressar numa faculdade, num treinamento de desenvolvimento para ele viver o seu propósito. Porque quando, no verso 18, os irmãos de José vê José de longe, os irmãos apontam e dizem assim, ó, lá vem o sonhador mor. Eles não falaram assim, lá vem José, lá vem o nosso irmão mais novo, não. Eles disseram assim, lá vem o sonhador mor. Eles não disseram assim, lá vem o nosso caçula, não. Lá vem o sonhador mor. Normalmente, as pessoas que não apoiam o seu propósito, ou que invejam o seu propósito, ou lhe invejam, normalmente eles te chamam por aquilo que eles querem matar. Então, por exemplo, o Lucas tem desejo de ser um pregador. Vamos supor que ele comece a pregar a palavra de Deus. E tiver alguns no seu ciclo que não apoiam esse propósito. Quando o Lucas estiver se aproximando, vai dizer assim, lá vem o pregadorzinho. Porque normalmente as pessoas destacam, te chamam, quando eu digo pessoas não generalizando, aquelas que não apoiam o seu propósito, elas destacam em você aquilo que elas não apoiam, que querem te matar. Vamos supor que você comece a cursar o curso de psicologia e de repente alguém acha que você não pode concluir esse curso. Lá vem aquele que quer ser um psicólogo. Lá vem ali o missionarinho. E etc.
Os irmãos de José não queriam matar José, queriam matar os seus sonhos. Era aquilo que incomodava os irmãos de José, o propósito de José. E José aqui, ele inicia um processo. Por quê? Os irmãos lançam José numa cova. Os irmãos lançam José num poço. Então, assim, o que nós estamos aprendendo com o propósito aqui? Primeiro, propósito não é uma simples meta. E, obviamente, que você tem que estipular metas para alcançar um propósito. Mas uma meta é algo mais passageiro. Porque uma meta, eu tenho uma meta de comprar um celular. Você comprou um celular, alcançou a meta. O propósito, eu gosto de explicar propósito em poucas palavras. O seu propósito responde o motivo da sua existência.